É uma dedicação do empresário em ter essa gestão financeira da sua empresa na palma da mão, para que ele consiga conduzir e realmente que a empresa dele tenha o desenvolvimento que ele espera, né? Dê o retorno. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e vocês já estão acostumados comigo pilotando este voo, não é mesmo, gente? O tema de hoje eu garanto para vocês, interessa a todos nós. E eu vou ter que aprender alguma coisa aqui com essa minha convidada. Bom, todo empreendedor, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sabe que uma boa gestão financeira ela é essencial para a vida longa dos negócios e que é o que queremos. Mas a gente também sabe que com tantas tarefas no dia a dia, às vezes, gente, é difícil acompanhar e o que é pior para mim, me manter atualizada sobre conceitos e ferramentas importantes que nos ajudam a ter uma gestão financeira eficiente. E com o mundo da internet, com essa velocidade que a gente anda, a gente sabe que as ferramentas se atualizam, então é importante a gente estar bem atualizado. Controle de caixa, separação de finanças pessoais e empresariais, esse aqui eu não erro mais. Precificação correta de produtos e serviços. Gente, esses são apenas alguns dos tantos tópicos que a gente pode tratar aqui nesse episódio e que fazem parte da rotina do empreendedor. Como garantir que a tua empresa tenha um caixa saudável? Que pergunta de $1 bilhão, não é mesmo? Mas hoje eu tenho aqui para me ajudar a entender um pouco mais sobre essas questões. O Plano de Voo recebe hoje a analista de relacionamento com o cliente do Sebrae RS, a Raquel Keidan. Raquel, seja bem-vinda ao Plano de Voo. Coisa boa te receber aqui para tratar desse tema que é tão importante e tão complexo. Com certeza, Ali. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E está dando, né, algumas orientações para o empreendedor, tanto aquele que já tem o seu negócio já estabelecido, como aquele empreendedor que está começando nessa jornada. Coisa então, boa. Vamos lá, contem comigo para eu conseguir auxiliar nas dúvidas que o empreendedor tem nesse momento. Maravilhoso, gente. E é a primeira vez que vocês estão ouvindo essa voz maravilhosa aqui da Raquel. Ela está debutando no Plano de Voo, seu primeiro voo com a gente. Tá nervosa, Raquel? Um pouquinho a gente sempre fica. Que coisa boa. Seja bem-vinda. Eu adoro receber novos nomes e novas pessoas aqui. E nossos empreendedores e empreendedoras também adoram. Então, Raquel, já vamos começar que hoje esse episódio faz parte dos Drops, episódios mais curtos. Então, hoje nós vamos reto no nosso tema, né? Então, aqui esse empreendedor e empreendedora que está nos ouvindo ou que nunca ouviu falar sobre esse tal de gestão financeira. Mas que coisa? Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo, Raquel, para você ter um planejamento financeiro chamado estruturado? Precisa ter uma ferramenta? Dá para ser uma anotação no papel? Nos conta. Então, vamos lá. Ter um planejamento financeiro bem estruturado, tá? Ele vai garantir a sustentabilidade e o crescimento do teu negócio. Ele vai funcionar mais ou menos como um mapa de orientação para o empreendedor. Ele vai te ajudar na tomada de decisões conscientes, vai te ajudar a prever receitas e também a controlar despesas. E também vai te ajudar a te preparar para possíveis imprevistos. Que acontecem, né? A gente viu aí, por exemplo, só nos últimos 5 anos a gente teve a pandemia que bota imprevisto e em maio do ano passado, de 2024, tivemos aquela chuva que arrasou com a gente, né? Isso mesmo. Tivemos a enchente, inclusive o Sebrae foi um dos apoiadores das micro e pequenas empresas, né? E nós atuamos direto também ali na gestão financeira, nesse pós-enchente junto aos nossos clientes, né? Tivemos esse apoio a eles também. E na tua experiência aí com o Sebrae, tu percebeu que nessas pessoas que foram, esses negócios que foram atingidos, quem estava mais preparado nesta gestão financeira é mais fácil, mais rápido para se reerguer? Com certeza, porque as pessoas, os empreendedores, vamos dizer assim, né? Eles já têm o conhecimento da gestão, eles já têm a noção do que eles têm no caixa, dos gastos que eles podem ter, né? E ter ali uma reserva financeira, para quem conseguiu ter uma reserva financeira antes da enchente, foi de grande importância para a retomada do negócio, né?
Foi de grande importância. Olha, tiveram importante. Empreendedores que, infelizmente, não tinham essa reserva e acabaram dependendo, né, de alguns recursos externos. Alguns conseguiram, outros não. Mas a reserva financeira está dentro de um planejamento financeiro para possíveis... Olha a importância, né? Tanto para crescimento como para manutenção do seu negócio, como para momentos de crise, assim, que estão fora do nosso alcance controlá-los, né? É verdade. E Raquel, me diz uma coisa... É muito complexo fazer esse acompanhamento financeiro para as empresas. A gente sabe que o pequeno negócio, às vezes às vezes não, sempre, né? Cuida de tudo. Sim. E a gente, às vezes, deixa essa parte financeira. Precisa ter o quê? Eu preciso contratar alguma ferramenta, eu preciso ter um profissional que me ajuda. Eu posso fazer anotações no papel. Por onde eu começo? Eu não tenho nada organizado, digamos assim. Quero abrir meu negócio, não tô com nada organizado. Ou tenho meu negócio e tá tudo misturado. Minha conta pessoal com a conta da empresa. Por onde eu começo, assim, o básico? Então, o básico para iniciar uma gestão financeira da empresa, a gente considera que é um dos grandes vilões, né, do faturamento da empresa, é quando o empreendedor, ele mistura a sua conta física, a sua vida pessoal, com a conta da empresa, com, né, o faturamento da empresa. Então, uma das primeiras dicas que a gente dá é que o empresário realmente faça essa divisão. O que é pessoal, o que é da empresa. Em relação ao faturamento, a gente orienta o cliente ao empreendedor, direcionar um percentual para ele fazer uma retirada de Prolabore. O seu pagamento, então, tipo assim, meu salário lá no início do mês, prever um salário, então. Isso, prever um salário para que ele não precise estar fazendo retiradas constantemente do caixa da empresa, né? Porque isso acaba prejudicando o fluxo total da empresa. Então, a gente orienta, é possível muitas vezes fazer, mas a gente entende, né, que às vezes não o empreendedor não consegue fazer essa retirada mensal, mas o ideal é que seja feito esse planejamento de retirada para que consiga fazer a separação desses gastos e despesas, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Eu acho que essa é uma dica muito importante, porque é bem comum eu conversar com empreendedores que falam, não, eu tiro da empresa, tá tudo junto, um bolo, e eu imagino que isso possa trazer muitos problemas, né? Com certeza, pode trazer sim. O empreendedor acaba não enxergando, não visualizando aonde está indo o seu faturamento, né? E não consegue depois, ao final de um período, visualizar ali se ele está tendo lucro ou se ele está tendo prejuízo. Sim, porque essa é uma tomada, e traz aquilo que você trouxe no início, a importância do planejamento para ter tomada de decisão baseado em dados, né? Em números, algo bem real. Com certeza. É dessa forma que ele vai conseguir ter um planejamento bem estruturado. E o que eu preciso ter nesse planejamento? Prever o quê? O que eu tenho para receber? O que eu tenho para pagar? Uma planilha no Excel me ajuda? Um caderninho me ajuda? Hoje nós temos várias opções, né, de ferramentas e de planilhas que a gente pode estar indicando para os empreendedores para a utilização, para ajudar nessa gestão financeira. Nós podemos iniciar com uma planilha básica ali de Excel, onde são incluídas as informações de receitas, de despesas, dentro das despesas, o que são os custos fixos, o que são os custos variáveis. Também com essas informações é possível ter a margem de contribuição para poder formar um preço de venda do seu produto. Precificar também é um bom problema que a gente tem, né? Isso. Que dificuldade em precificar. Isso. Então, hoje a gente, né, com essa tecnologia, nós temos várias possibilidades. Nós temos aplicativos, tem ferramentas gratuitas na internet. O Sebrae também disponibiliza para os empreendedores, micro e pequenos empreendedores, algumas ferramentas e planilhas que auxiliam também nessa gestão. Então, hoje nós temos um leque bem extenso de ferramentas que disponibilizam essa gestão. E no Sebrae, vocês têm sim todo esse ferramental, eu uso muito, vocês não sabem o quanto vocês me salvam aqui na minha empresa.
Mas eu acho que é uma coisa legal para se falar que não são apenas planilhas que vocês, ou ferramental. Vocês têm um acompanhamento para nos ensinar a usar de modo correto, né, a planilha. Justamente. O Sebrae, ele também disponibiliza, né, dentro desse assunto que tu estás trazendo, nós temos consultorias, né, que nós disponibilizamos para os micro e pequenos empreendedores, onde um especialista faz um atendimento pro empreendedor, auxiliando ele nessa gestão e disponibilizando também as ferramentas que estão mais atualizadas, vamos dizer assim, para que o empreendedor tenha o real controle ali das finanças da sua empresa. Ai, muito bom, isso é muito importante, né? Às vezes a gente se preocupa com o estoque, se preocupa com a vitrine, se preocupa com várias coisas. Porque, Sim. Vamos lá, é mais chato do que cuidar de uma planilha, né? Com certeza. Ele é um assunto mais delicado para se tratar, mas é um dos mais importantes, né? Para a vida saudável da empresa, né? Para a vida salutar da empresa. Se faz necessário. E isso realmente é uma dedicação do empresário em ter essa gestão financeira da sua empresa na palma da mão, para que ele consiga conduzir e realmente que a empresa dele tenha o desenvolvimento que ele espera, né? Dê o retorno. A gente quer, no fim do dia, emitir nota fiscal, né? É isso que a gente quer, essa é a grande verdade. Isso e, Raquel, mesmo. Existe uma fórmula, assim, quase que uma forma de bolo para nada existe, né? Mas eu vou fazer essa pergunta aqui, de um tempo correto. Por exemplo, a cada 2 meses reveja, a cada 6... Não sei, existe isso ou depende muito de a gente olhar para o nosso negócio, olhar para o nosso mercado, olhar para os nossos concorrentes? Então, o planejamento financeiro, tá? É de grande importância que seja feito um acompanhamento, pelo menos mensal ali, né? Ter um controle mensal. O ideal é fazer essa revisão com base no fluxo de caixa, na avaliação dos resultados que o cliente está alcançando ao decorrer desse período, né? E depois, para complementar, a gente sempre orienta que ele faça um acompanhamento também de um período um pouquinho maior, pode ser trimestral ou semestral, de acordo com o que o cliente, com o tempo que o cliente disponibiliza e com as informações que ele tem, né? Porque isso aí a gente tem que considerar se houve mudanças ali no mercado, se teve aumento de custo, se teve alguma queda de faturamento, isso tudo tem que ser considerado no resultado do negócio. Importante, muito importante. Eu queria trazer aqui uma coisa pra gente falar sobre o tão temido capital de giro. Eu brinco que esse é um dos fantasmas que assombra a cabeça de todo empreendedor, né? Então, eu queria que primeiro tu explicasse o que é o capital de giro e a gente tocar um pouquinho nesse tema aí. Então, tá. Sobre o capital de giro, tá? Então, o capital de giro, ele é um recurso necessário para manter as atividades da empresa. Como, por exemplo, os pagamentos das contas diárias, pagamentos de fornecedores, ali o pagamento dos salários nos períodos que são feitos pagamentos de salário. Então, o capital de giro, ele garante que a empresa siga operando e que não haja atraso nos pagamentos, nem de fornecedores, nem de salários, né? Que ele mantenha ali as suas contas em dia. É ter dinheiro em caixa. É ter dinheiro em caixa. Com adianto, assim, né? Tipo Isso. Assim, saber que, por exemplo, se eu tenho um fornecedor para pagar em 30 dias, mas o meu cliente só vai me pagar em 60, eu tenho que ter grana um mês antes aí. Isso, tu tem que ter aquele recurso para estar honrando com aquela conta que tu precisa pagar naquele período ali. Então, esse capital de giro é de extrema importância para manter o histórico positivo do empreendedor. Às vezes a gente não se preocupa tanto com, né? Mas tenho estoque, mas eu comprei, eu pago antes do que vender normalmente, né? Com certeza. Então, essas são ações muito importantes a gente ter para manter essa saúde financeira aí do negócio. Isso mesmo. Tu deve estar imaginando que nós vamos tocar nesse assunto, que é o que sempre tocamos aqui, né? Que é a inteligência artificial. Tem muita ferramenta agora, tecnologias e avanços com inteligência artificial, né? Então, tem ferramentas e plataformas aí que ajudam. Isso mesmo. Elas ajudam, é claro, mas a gente sempre lembrar que é importante o olho da gente, né? Tu não só joga pra dentro de uma que vai estar tudo pronto, né? Então, essas ferramentas, elas são muito úteis e acessíveis, né, para os empreendedores, para eles terem um controle financeiro bem real da empresa, né?
Entre essas algumas ferramentas, eu vou destacar algumas sugestões de... Por favor, já atenção, vamos pegar a caderneta e a sua caneta, que vem dica na prática, gente, da Raquel. Então tá, vamos lá. Vou sugerir para vocês a QuickBooks, a Nibo, a Granatum e a Zero Paper. São ferramentas que permitem o controle do fluxo de caixa, que auxiliam na emissão de boletos e também relatórios e acompanhamentos dos resultados. Uau, não é só um controle, te traz outros benefícios. Tem outros benefícios também. Outras duas que são bem usuais entre os empresários é a Conta Azul e o Bling. Usa. Isso. Essas ferramentas, tem algumas delas que permitem a utilização por um período determinado gratuita para experimentar a ferramenta, ver se vai se adequar, né? E algumas outras realmente são pagas. Mas, enfim, disponibilizamos de todas as possibilidades, ou pagas ou gratuitas, e também as ferramentas que o Sebrae disponibiliza, né? Que nós temos as ferramentas gratuitas. Avaliando caso a caso, o tamanho do seu negócio, a necessidade também do seu negócio, né? Com certeza, isso mesmo. E, Raquel, tu nos contava aqui um pouquinho que tu tem uma grande experiência de muitos anos, né, no mercado financeiro aí no banco e tudo isso mais, mesmo. Então tu traz toda essa experiência tua de muitos anos, de um outro lado do balcão, digamos assim, pra cá. Pra encerrar esse nosso episódio de hoje, o que tu diria pra quem está nos ouvindo, tá com este problema, tanto tá iniciando um negócio, pensando em iniciar um negócio, como quem está com esse problema, tá com o negócio rodando e tá com um problema aí, seja em fluxo de caixa, em organização, em previsibilidade, que é o que estamos falando aqui. O que essa especialista Raquel nos ajuda para os nossos empreendedores e empreendedoras? Então, eu acredito que a busca do conhecimento nessas áreas, elas são imprescindíveis. O empreendedor, ele tem que saber aonde ele está fazendo o investimento da empresa dele, ele precisa entender quais são as despesas que ele está tendo, os gastos que ele está tendo, ele precisa ter bem claro a parte da gestão financeira do mapeado, como tu trouxe, que é um mapa. Isso. Eu gostei muito dessa tua explicação, ficou tão claro para mim que é um mapa. Porque o mapa mesmo. A gente consegue visualizar e saber para onde vai. Isso mesmo. Então, a sugestão que eu dou é realmente buscar conhecimento, se aprofundar ali, para que consiga desenvolver uma boa gestão financeira, para que tenha realmente o resultado esperado com o negócio. E assim, às vezes a gente pensa, isso não é para mim. É para todo empreendedor, né? Essa gestão financeira. Sim, todo empreendedor, ele precisa estar por dentro de toda a movimentação financeira da empresa. O ideal é não delegar, né, o pequeno e o micro e pequeno empreendedor, ele ter na mão ali sobre a gestão financeira. Não delegar, porque nada melhor do que o olho do empreendedor em cima dos negócios, né? Com e principalmente certeza. das finanças. Essa é uma frase tão antiga, né? O olho do dono é que engorda o rebanho, tem Isso variações, mesmo. né? É verdade. Mas ela, então, ainda está atualizada. Com certeza, com certeza. A gente sempre reforça que tem que estar bem, o empreendedor tem que estar bem por dentro de todas as áreas de gestão da empresa. Gente, que maravilha, Raquel. Dá pra gente passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, não dá? Tem bastante assunto. Então vamos repetir aí um dia desse aqui no plano de voo e trazer ainda mais conhecimento para os nossos empreendedores e empreendedoras. E eu quero te agradecer demais por vir até aqui e nos trazer essas informações todas. Eu já anotei umas coisinhas aqui. Então, tá. E porque eu também, né, tenho que tocar meu negócio e que seja cada vez mais. Te agradeço em nome do plano de voo e volta sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e eu estou à disposição para estar auxiliando o micro e pequeno empreendedor também lá dentro das salas do Sebrae. Muito bem, gente. Lembrando, queridos, que o Sebrae também pode te ajudar, como a Raquel está falando. Procure o Sebrae da tua cidade ou numa cidade maior perto de ti, onde tem as regionais. Se na tua cidade não tem o Sebrae, chama a gente também pelas redes sociais e tem o blog, que tem muito conteúdo. A gente vai deixar o link
das redes sociais e do blog aqui na descrição desse episódio. O nosso muito obrigado especial de hoje é para você que ficou com a gente até agora. O programa de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, produção da Padrinho Conteúdo, com pesquisa e roteiro de Micael Carvalho e técnica e edição de Bruna Gonçalves. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo Plano de Voo.